Fábio Sormani? Pô. Pô, mesmo. Com tudo que aconteceu, fiquei decepcionado ontem com uma parte da torcida do Santos. Não deveria ter feito aquilo no Pacaembu ontem. Não deveria ter feito aquilo no Pacaembu. Não deveria ter feito, tá errado. E o Santos, também quero perguntar pra você, passou o recibo ontem? Porque se o Santos demitiu lá o Rafael Nóbrega, Admite a que é o responsável pela inscrição de jogadores. Rafael Felipe, acho que Felipe. Hein? Felipe? Felipe Nóbrega, se ele foi mandado embora. Rafael Felipe Nóbrega. Ou não, acho que é Felipe Nóbrega. Felipe Nóbrega. Felipe Nóbrega. Se ele foi demitido ontem, então o Santos passou o recibo que o erro foi do Santos, não é da Conmebol. Exatamente, é um tiro no pé. Não é? Sim, claro. Ele admite a culpa. Ele admite a culpa. Quando todo mundo sai, todo mundo, maneira de falar, né? Quando boa parte das pessoas, da mídia, sai em defesa do Santos no episódio envolvendo o Sanches, e o Santos estava certo, ele pega e demite o funcionário. Aí, quando tiver o julgamento do recurso do Santos na Conmebol, o que a Conmebol vai dizer? Escuta, vocês mandaram embora um cara. Se vocês fizeram isso, está na cara que vocês admitem que é errado. Lógico. Então, o julgamento está mantido. Aí vai para a FIFA. A FIFA vai dizer a mesma coisa. Vai para o TAS, idem. Então, essa demissão é um tiro no pé. Em relação a isso que aconteceu, Benjo, a gente lamenta muito o que aconteceu. Muito. Está errado. Isso não deve acontecer. Agora, uma coisa é você ser eliminado no jogo e outra coisa é você ser eliminado no tapetão. Horas antes. Exatamente. O sentimento de frustração é um, o sentimento de injustiça é outro. São dois sentimentos distintos. Então, quando você perde um jogo, vamos supor, o Grêmio não tivesse conseguido o empate no final do jogo. Não foi o segundo Tá? gol. 2x1, placares iguais e os pênaltis. O 2x1 para ir para os O que eu pênaltis. estou dizendo é o seguinte, talvez eu tenha me expressado mal. Se o Grêmio não tivesse conseguido o gol da vitória, tivesse terminado empatado o jogo, e a torcida do Grêmio tivesse arrebentado a arena gremista, é uma coisa. Isso é uma frustração pelo resultado não obtido. E a gente precisa saber lidar com isso, com a frustração. É muito importante até para as crianças, em fase de desenvolvimento, eu gosto muito de psicologia, essas coisas, leio bastante, ela aprender a se frustrar, porque isso é um ensinamento para ela amadurecer e quando for adulta, saber se frustrar. Porque você lidar com esse sentimento, com a frustração, é uma coisa muito complicada. É muito complicado. Então, se você perde uma eliminação e quebra tudo, é muito lamentável. Porque você tem que aprender a lidar com isso. Perdeu. Agora, o que aconteceu ontem no Pacaembu, que eu não concordo, acho que o que foi feito não deveria ter sido feito, repudio as cenas de violência, quebrando inclusive cadeiras, o patrimônio, o Pacaembu. Eu compreendo, porque não tem nada a ver com frustração. Isso tem a ver com injustiça. O Corinthians, quando foi eliminado pelo River Plate, a torcida quebrou o Pacaembu inteiro e não era injustiça, era devido à frustração e quebraram do mesmo jeito. Eu acho que as pessoas se aproveitam de um momento. Eu acho que os caras ontem, Sormani, estavam já com isso. Falaram assim, olha, se o Santos não der uma sorte de fazer 2-3-0, nós vamos melar tudo isso aqui. Aí eu já não concordo com você. Eu gostaria de terminar de falar o que eu estou falando. Então pode. Você entrou durante a minha fala. O Pascoal te interrompeu, eu só complementei. O que eu quero dizer é o seguinte, são sentimentos diferentes. A frustração e o sentimento de injustiça. Porque você fica impotente diante da injustiça. Então, eu repudio, deixar bem claro isso. Não concordo. Mas eu compreendo. O ser humano não é uma máquina. Ele não é uma máquina. Ele é um ser humano. Ele falha. A natureza humana é assim. Por exemplo, quando eu me contradigo aqui, eu acho ótimo. Ótimo. Nada mais é do que uma prova cabal de que eu sou um ser humano. Um computador não erra. Não é? Robôs, não sei. O ser humano erra. Ele erra. Então, isso daí para mim, eu volto a dizer, eu não concordo. Mas eu compreendo. Porque o sentimento de injustiça, quando você se sente injustiçado e nada pode fazer, é completamente diferente do sentimento de frustração, quando você perde um jogo, por exemplo, que é o caso que nós estamos discutindo. Volto a dizer, discordo,
mas compreendo, são situações completamente diferentes. Quando o Pacaembu foi quebrado pelos torcedores do Corinthians, quando o Corinthians foi eliminado, é uma situação. Ontem, o que aconteceu, depois de tudo que envolveu esse jogo, um histórico de favorecimento ao Independente, que vem desde aquela semifinal, a mídia mostrou isso, de 64, o histórico de favorecimentos aos times argentinos na Conmebol, ontem foi o Santos, anteontem foi a Chapecoense, o Corinthians contra o Boca e por aí vai. As coisas vão se avolumando. Então, eu acho que é muito simplório, não estou dizendo que você seja simplório, de uma maneira geral, você vir com um discurso populista e dizer, olha, é um absurdo, como é que se quebra, como é que se invade, como é que se tem... Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Isso tem a ver com o sentimento do ser humano. Isso tem que ser analisado. É isso que eu acho. Olha... Não acho que o meu discurso foi populista. Não estou dizendo mas seu. Não tô, não, mas também... Por favor. Mas não estou ofendido. Você nem fez discurso. Não, mas não estou ofendido, mas eu não acho que o meu argumento foi nem populista e nem simplório. Eu acho que é o seguinte, você mesmo falou que a gente tem que aprender a lidar com as frustrações na vida, ganhar, perder faz parte. O torcedor do Santos ontem estava bravo, estava nervoso. E, era uma coisa meio que a gente estava esperando, que se o Santos não faz 2-0, 3-0 para ficar aquele jogo pegado, ia acontecer esse tipo de coisa. Acho que nada justifica essas cenas, né? O Pacaembu não tem culpa de nada, as cadeiras do Pacaembu não tem culpa de nada. E uma prova que eu acho que o torcedor do Santos tinha que olhar para um outro lado é o que o Cuca falou depois do jogo. Eu não vi o Cuca terceirizar a culpa para ninguém, não. Foi talvez a entrevista de um treinador mais sincero que eu ouvi na minha vida. Foi o Cuca ontem, depois de uma eliminação. Quer ver? Não tem nada a ver com isso. Tem. O Cuca poderia chegar ontem, e falar o seguinte, olha, pode falar, a Conmebol, o nosso psicológico, o nosso emocional, isso não se faz. Ouçam o que o Cuca falou. Que teve. Hoje aqui, o que menos precisa hoje é falar mal do que aconteceu em cima de setores do clube que aconteceu. Eu não quero fazer isso. Mas pode amanhã até me mandar embora. Mas eu tenho que falar. O Santos tem que melhorar muito profissionalmente. O Santos tem que melhorar muito internamente, muito. Não é pouca coisa. Isso que ocorreu é um erro muito grande, é muito grave, porque é o beabá de situações que não pode ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje, né? E junto disso já vem outras ações de penhora de renda e o torcedor ele já vem para o campo, o torcedor louco da vida. Pascoal, você 40 anos nisso aí. Eu falei. Não foi a entrevista mais sincera que você ouviu de um treinador, ainda mais depois de uma eliminação de um campeonato? E ele dizer que o Santos precisa melhorar muito em todos os sentidos. E ele falou beabá, você viu, né? O beabá do futebol, não é só no sentido da sua organização, de inscrição dos jogadores, essa situação que foi vivida. Ele cita até a penhora de renda, né, Pascoal? Porque ontem o Santos, aí dentro da renda que ele teve 30% abocanhado por causa de dívidas. E é absolutamente lamentável. Essa administração do Santos, ela vai entrar para o rol de uma das piores administrações que o Santos já teve ao longo da sua história. Teve algumas ruins. O Santos teve algumas administrações ruins, mas essa está caminhando pelo mesmo sentido. É pior que a do Odílio? Ela herda a administração do Modesto Roma, que foi um fiasco, né? Não é que foi ruim, foi um fiasco, a gente pode citar muitas administrações ruins. Já teve a administração do Santos que a mala voou do avião e o dinheiro não estava na mala. A mala do dinheiro do avião voou, saiu do avião, ninguém sabe onde é que foi. Essa é uma história contada. A mala caiu do avião. A mala caiu do avião, ninguém sabe onde é que saiu a mala. E a mala chegou. A mala vinha da Europa, como é que toda a arrecadação que o Santos teve na Europa, a mala sumiu. Ué. E aí, cadê a mala? E a mala? Teve dirigente no Rio sendo assaltado cheio de segurança? E a mala do dinheiro? Cadê a mala? Não tava mala. Por isso que essa é uma das piores administrações do Santos. Fazer o que a torcida fez é absurdamente lamentável. Eu não consigo encontrar palavras para tentar amenizar o que fez a torcida do Santos. Se ela estava preparada para isso, se ela estava descontente, ela tem que, como disse o Sormani, saber administrar as suas frustrações.
saber administrar a frustração. É sempre importante. Isso não tem nada a ver com frustração. Eu não disse isso. Eu disse que frustração é uma coisa e o sentimento de injustiça é outra. Injustiça, pode ser. Eu não falei. Separar sentimento de justiça com frustração. Sentimento de frustração é uma coisa. Separemos. De injustiça é outro. E o que envolveu, na minha opinião, o torcedor do Santos ontem foi um sentimento de impotência devido à injustiça que foi cometida. Certo. Então nós vamos caminhar mas por... o que não justifica... Isso ia dizer. Vamos caminhar por outro sentido. Para mim não tem justificativa. Eu lamento muito o que aconteceu. Mas eu compreendo o que aconteceu. Deixar bem claro isso. Eu compreendo. Eu não compreendo o que aconteceu. Não compreendo. Para mim é o seguinte, teve pancadaria, teve vandalismo, teve invasão de campo. Invasão de campo, eles queriam invadir o campo para quê? Perderam a razão de tudo. Qual era o intuito de invadir o campo? Quando teve a confusão lá do Flamengo, lembra? Nós ao redor do Maracanã, lá foi Libertadores, não foi? Sul-Americano. No ano passado foi a invasão do estádio para todo mundo falou, o Flamengo tem que ser punido, o Flamengo tem que ser punido. O Santos vai ter que ser punido também. Tá errado, na minha opinião, nada justifica. Se cada ato de injustiça que a gente vê nesse país, ou na nossa vida pessoal, a gente vai resolver com porrada, com tiro, com quebra-quebra, nós vamos transformar isso aqui num Mad Max. Já tá, mas vai ficar pior. Mas eu acho que a não justifica o que o torcedor do Santos fez. Eu também concordo contigo. Diga aí. Pior do que tudo que aconteceu com o Santos foi admitir a culpa. E admitindo a culpa, demitir o funcionário. Sabe o que acontece? Demitindo esse rapaz que o Santos demitiu, que cuidava da inscrição dos jogadores, da verificação, da qualificação do jogador, se ele podia ou não jogar, sabe o que aconteceu ou não? O rapaz não pode sair. O rapaz tem família. Nem isso vocês do Santos, dirigentes do Santos, tiveram discernimento. Claro que ele tem um chefe, claro que ele tem um subchefe, esses caras vão ficar. Claro que o Santos errou e essas pessoas vão continuar, demitir o cidadão 4 horas antes do início da partida. Vocês jogaram o nome dele para os leões. Como é que esse rapaz vai sair na rua para encarar as outras pessoas da cidade de Santos? Ninguém sabe quem é. Sabe? É o menino que inscreve jogadores. Sim, sabe. Você já deu o nome dele? Ele é um cara conhecido em Santos. Mas ele não será o único, hein? Ele trabalhava em Santos trabalhava no Santos Futebol Clube há muito tempo. Todos são conhecidos na cidade de Santos, mano. A cidade de Santos é pequena. É uma vergonha o que fez o presidente do Santos. É uma vergonha o que o Santos fez no estádio do Pacaembu. É uma vergonha o que o Santos fez na inscrição. Tá tudo uma vergonha. E quando tá tudo uma vergonha, você tem que parar de passar vergonha e começar a dar o passo para frente. E o que o Cuca falou só representa a realidade. E se demitirem o Cuca por falar a verdade, vão assumir a culpa novamente. Porque eles são incompetentes. Essa é a palavra. O Santos foi incompetente. E ele tem que admitir a incompetência. Vou repetir o que um dia eu ouvi de um dirigente da CBF quando o São Paulo contratou um jogador. Eu não estou entendendo. Eu entendo perfeitamente. Você acabou de falar que o Cuca declarou, e com razão, depois do jogo, que muita coisa tem que ser mudada. E se ele for demitido, é errado. E o Santos foi incompetente. Então, o Santos está começando. Estou dizendo em cima do seu discurso. Na minha visão. O Santos demitiu um cara. Tá errado? Por que tá errado? Tá errado. Você acabou de dizer. Não demite agora. Você está lançando o rapaz contra a população de Santos. Isso eu não acho. Você não acha? Não. Manda ele sair na rua para ver o que vai acontecer. Não acho. Mas justa causa é justa causa, Pascoal. Você não tem que escolher um momento. Mano, tem jeito e jeito. Forma e forma. Você pode chamar o rapaz, conversar com ele e demitir em um outro momento. Não 4 horas antes do jogo. Mas você joga. Quem fez a lambança foi esse cara aí, ó. Então aí, poxa vida, você tá apontando o dedo pro cidadão. Pascoal, é uma vergonha o que fez o presidente do Santos. Quem poderia ter tido Na minha visão, perdão, se eu estou errado, peço desculpas, mas eu não estou. Não estou. Eu não estou. Sabe por quê? Eu entendo um pouco disso. Eu passei por isso alguns anos da minha vida. Então eu não faria isso. E nenhum gestor faria isso da forma que foi feito. Foram maldosos. O termo é o seguinte, desculpe, minha visão. Foram cruéis e maldosos em fazer isso com o rapaz da inscrição.
Bom, mas justa causa é justa causa, Benjamin. Eu não vou discutir o momento que foi, etc. e tal. Mas pera lá, Pascoal. Eu acho que um cara que não abraçou o discurso, e nesse caso aí jogou o próprio clube para os Leões, foi o Cuca. Por mais que ele possa estar insatisfeito com a atitude do departamento jurídico do Santos ou as pessoas que inscrevem jogadores e tudo mais, eu até acho, Pascoal, que isso poderia ter sido discutido internamente. Porque a partir do momento que ele vem a público e critica o clube com relação aí à postura, eu também acho que esse departamento de inscrição, aí não sei qual que é o setor designado para isso, deve ser o próprio jurídico, foi incompetente mais uma vez. Assim como em outras oportunidades já quase esqueceram de inscrever o Santos na competição, assim como em outras oportunidades aí demoraram demais para inscrever jogadores como o Brian Ruiz e o próprio Sanches. Aí vão alegar, o documento não chegou. Estranhamente, outros clubes conseguiram inscrever jogadores que vieram de mercados parecidos. Enfim, houve mais uma vez ali incompetência por parte do departamento. Eu concordo com tudo isso, Pascoal. Mas, por exemplo, quando a gente está falando a respeito da atitude da torcida do Santos, é reprovável. Reprovável, como eu critiquei em outros momentos aí a atitude da torcida do Flamengo, como eu critiquei em outros momentos aí a atitude da torcida do Corinthians também. E isso vai gerar para o Santos uma pena dura. Uma pena dura. O Santos ele será julgado novamente. Aí o Sormani pode até usar como atenuante, mas eles estavam motivados pelo sentimento de injustiça. A própria Conmebol, ela não vai colocar isso em pauta. Ela vai julgar as atitudes da torcida em si, de maneira fria e calculista, como sempre os brasileiros são julgados perante a Conmebol. Então, a situação ali, Pascoal, eu achei que o Cuca, ele até pode ter esse sentimento de revolta também contra o departamento jurídico, contra a pessoa que inscrevia jogadores na competição. Mas eu achei que faltou, talvez, para o Cuca um pouco mais de corporativismo com relação aos funcionários que compõem a diretoria do clube e o departamento jurídico, enfim, a direção do Santos, enfim. Porque o Cuca, quando talvez ele demonstra esse tipo de insatisfação... Só desse departamento. Ele falou, que muita coisa dentro do Santos precisa melhorar. Pascoal, a partir do momento que ele aponta o dedo para a principal ferida, junto com a atitude do clube de demitir o funcionário, ele, consequentemente, ele reprova tudo o que aconteceu também. Porque a partir do momento que ele fala, nós somos os culpados, ele tira, tá certo? Essa revolta de cima do torcedor. Olha, estou insatisfeito com a Conmebol, porque a Conmebol ferrou meu clube, etc e tal. Quando ele reconhece a culpa do Santos, ele isenta a Conmebol de culpa. Porque a Conmebol, ela faz parte de um processo na qual ela julga uma situação que o próprio treinador do Santos critica o clube. Então, a gente aqui não pode falar mal da Conmebol. A gente não pode falar aqui que o Santos foi injustiçado. Se o próprio técnico do clube, que conhece os bastidores e tudo que cerca o clube, ele dá voto à Conmebol, ele coloca a responsabilidade e a culpa no próprio departamento que inscreve o jogador, ele avaliza o que a Conmebol fez. Então você reconhece... Você avaliza que ele deva ser demitido, é isso? Não, não avalizo nada. Eu estou qualificando aqui o que ele expôs. Agora, o que o departamento de futebol do Santos vai fazer, através da figura do presidente, são outros 500. Você o demitiria? Não, aí são outros 500. Eu só estou pontuando, Pascoal, até a parte da declaração do Cuca. Porque até ontem, a gente criticava que a Conmebol de forma veemente pela atitude que ela tinha perante o Santos. Pelo que ela fez com o Santos, que todos nós entendíamos como injustiça. Eu continuo... Então, aí que tá, Pascoal. A partir do momento que o técnico do Santos, que convive nos bastidores e sabe de muita coisa que inclusive não chega ao nosso conhecimento, ele vai e fala que o departamento é incompetente, que o Santos precisa melhorar muito, que etc, ele dá margem ao que a Conmebol fez, Pascoal. É um segundo tiro no pé. Pois é, por isso que eu falei que ele foi inoportuno na crítica que ele fez. Eu te pergunto. Você falou no começo da sua explanação, eu estou concordando com tudo que você está falando, que isso deveria ter sido discutido intramuros e não ser colocado publicamente do jeito que o Cuca colocou. Você o demitiria se você fosse presidente do Santos? É complicada a situação, Pascoal, Sormani, perdão. Porque agora ele fica numa situação na qual, se ele não for demitido, a diretoria do Santos vai passar mais uma vez por incompetente. Teve quebra de hierarquia aí? É claro, porque querendo ou não, você pode discordar do seu chefe, Sormani, mas existem formas e formas de você fazer... Será que ele pode ter falado isso já falando, eu não imaginava que o Santos estava essa bagunça, se quiser me mandar embora... Mas é que tá, pronto, Benjamin, eu saio por cima. Porque existe em qualquer empresa, claro. Só para concluir o raciocínio, em qualquer empresa existe uma escala hierárquica. O Sormani pode não concordar com determinado programa, ele pode não concordar com determinada escala, mas se ele estiver insatisfeito com alguma coisa, não é no ar que ele vai reivindicar. Não é no ar que ele tem que repercutir essa situação. É chamar o chefe numa reunião privada e falar, penso isso, isso e isso. Tá. E se eu reclamar no mar? Se você fosse o chefe, você é o chefe. Sim. Você é o nosso Edu Zebini agora. Sim. Você não é o Edu, claro. Mas você está no cargo dele. Você me demitiria? Sim.
Então você demitiria o Cuca. Então, mas é isso que eu estou falando, Sormani, porque diante de tudo que aconteceu, não, e deu uma a diretoria do Santos. Não, mas não é uma volta, Pascoal, porque a gente tem que ampliar o cenário. Nós estamos discutindo, nós estamos conversando. A situação, ninguém tem opinião formada. A situação com relação a isso é muito grave, porque o treinador, Sormani, por mais importante que ele possa ser dentro de um clube, ele está abaixo do presidente. Nessa escala hierárquica, ele está abaixo. E a partir do momento que ele faz uma crítica dessa, perante, inclusive, uma suposta decisão que o Santos teria de continuar esse processo, a própria Conmebol, se o Santos continuar com esse processo vigente, os caras vão dar risada na cara do Santos. Fala, bacana, ouça aqui o que o teu técnico falou para você vir reivindicar alguma coisa. Teu clube hoje, com todo respeito, é uma baita zona. Quem conhece o Santos? Vocês demitiram o funcionário, então vocês estão admitindo culpa. Quem conhece, quem vive os bastidores do Santos, quem vive, eu não vivo, mas a gente conversa com pessoas que vivem. Quem vive os bastidores do Santos falaram para mim até que o Cuca falou pouco. Então, do atual momento que está o Santos, Sormani. Você ainda conhece mais gente lá do que eu. Não, mas as pessoas Santos, lá, o que as pessoas falam é com o Santos. Eu não tenho relacionamento nem com o presidente do Santos. O Santos virou, segundo eu vi, terra de ninguém. Então, o Benja. Então o Cuca não está errado. Uma instabilidade grande. Aí é que tá. O Cuca devia, desculpa, rapidinho. O Cuca devia estar de saco cheio já. Já deve ter olhado e falado, caraca, olha onde eu me meti. Vai meter a boca no trombone. Então, aí é que tá. Ele foi sincero, mas toda ação gera uma reação. Sim. Entendeu? Mas ele fala que me manda embora. Exatamente. Eu concordo com o Mano. Se eu fosse presidente do Santos, eu demitiria o Cuca. Mas aí você fica pensando, que moral tem o presidente para fazer isso quando ele demite um funcionário? Que moral tem o presidente para fazer isso quando ele dá um tiro no pé ao fazer tomar essa atitude, indo contra a defesa de um advogado que ele contratou e que gastou dinheiro, que é o Mário Bittencourt. Estava aqui conosco ontem, veio aqui na Fox. Então, o próprio Mário Bittencourt deve falar assim, caramba, vocês demitiram o cara, o que eu fui fazer em Assunção? Agora, quem demitiu o cara? Foi o presidente, foi o vice? Porque falaram que ninguém se fala lá no Santos. Não. Quem manda no Santos é o presidente. Certeza? Tem um conselho, em última análise, tem um conselho gestor. E na prática? Não, é ele. Quem manda é ele. Quem manda, tudo isso que está acontecendo no Santos tem a ver com o Pérez. Tudo isso tem a ver com o Pérez, tá? Essas cenas. Olha, eu quero deixar claro que as pessoas têm uma dificuldade muito grande para compreender as coisas, né? Eu acho que o Santos tem que ser punido. Reprovo tudo o que aconteceu, tudo, mas eu compreendo. Dá para entender? Acho que o Santos tem que ser punido. Reprovo tudo o que aconteceu, mas eu compreendo o sentimento. Você demitiria o Cuca também, como você disse? Eu demitiria o Cuca. Demitiria o Cuca, com certeza, pelo que ele falou. Entendeu? Não demitiria o funcionário de jeito nenhum, porque é uma admissão de culpa que o Santos não tem. Por tudo que nós vimos e falamos ontem, na minha avaliação, em última análise, o funcionário, ele acionou o Comet. Foi ver o que estava escrito no Comet. Eu acho mais uma coisa. Se eu sou esse rapaz que foi demitido, eu entro na justiça contra o Santos. Sem dúvida. Claro. Porque, escuta, o cara vai dizer, os caras me demitem. Depois, um dia antes, eles tinham ido até a Luque em Assunção para defender o Santos, mostrando que não havia culpa. Se não havia culpa, por que me demitiram? Por que expuseram o meu nome publicamente, como disse o Pascoal? Eu entraria na justiça contra o Santos por perdas e danos, com certeza. Eu não sei quais são os outros as outras compensações na justiça que esse menino aí poderia acionar o Santos. Menino, nem sei se é menino, eu não conheço. Danos morais, talvez. Danos morais. Né? Eu não conheço ninguém no Santos. Não tenho o telefone do presidente do Santos. Não conheço ninguém no Santos. Nada, zero. Mas eu acho tudo isso, entendeu? A administração atual, ela me parece uma administração muito séria do ponto de vista administrativo. Mas do ponto de vista esportivo, ela é muito frágil. Ela é muito ruim. Muito ruim. O Santos está completamente endividado por dívidas que vêm lá do passado. Essa atual administração está tentando resolver essa parada. Tá? Pelo menos é o que a gente lê.
porém, como diz o Mano, não sabe administrar um clube de futebol. Não sabe. O clube de futebol é completamente diferente de uma empresa. O Pérez não estava preparado para ser presidente do Santos? Acho que não. E ele tem quase 70 anos, como disse o Cuca. Acho que ele não é o cara. Não é o cara. E é verdade que o Pérez não fala, não se dá com aquele Orlando Rolo? É isso, Orlando Rolo, que é o vice-presidente. É verdade. Eles não se falam, não se olham na cara? Acho que foi o Cuca que falou, né, na entrevista? Não foi o Cuca, não. Foi uma outra pessoa. Eles se foi uma outra pessoa que a gente estava ouvindo o áudio. Eles se juntaram na eleição para que pudessem juntos ganhar a eleição com o presidente e vice-presidente, mas acho que no ato seguinte já se separaram. Porque, segundo o Rolo, porque o Pérez, ele disse isso, Rolo disse o seguinte, 2 pontos, abre aspas. E aí letra maiúscula, hein? Não é letra minúscula não, como eu tenho visto muito aí nos sites atualmente. Viu, Pipinho? 2 pontos, abre aspas, letra maiúscula, declaração de uma pessoa, então começa com letra maiúscula. O Pérez é centralizador. Então ele se sentiu escanteado. Isso é o argumento que o Rolo usa para ter rompido com o Pérez. Você entendeu? Esse é o argumento que ele usa. Então, quer dizer, ele rema para um lado, o Pérez rema para o outro. E quem está se acabando é o Santos. No domingo, eu conversei com uma pessoa do São Paulo que é oposição à atual diretoria. Aí eu falei, ô fulano, você tá onde? Tô no Morumbi. Era domingo de manhã. O jogo de São Paulo foi às 11. Tô aqui torcendo feito um louco, velho. Falou pra mim. Porque pra ele, não importa quem é o presidente de São Paulo agora, foi perder uma eleição. Ele perdeu uma eleição. Mas ele estava lá torcendo pelo São Paulo. Ele não perde um jogo do São Paulo. Porque o mais importante pra ele não é a figura A, B, C ou D. É a instituição. Então, quando não há o respeito de quem perde e sabe se lidar com a frustração da perda, tá? Quem ganha são todas as pessoas. Ele próprio, que sempre é bem visto, e a instituição.